Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês como se cria um gráfico de velocímetro, tá ok? É um gráfico extremamente simples e que tem uma utilidade imensa no dia a dia. Bom, a primeira providência é nós montarmos a nossa planilha e alimentar com algumas informações. Por enquanto, se preocupe apenas com os rótulos, tá ok? Vou explicar para vocês o passo a passo de cada um desses valores. Mas primeiro vamos entender do que se trata esse gráfico. Vamos presumir que eu queira fazer uma análise do desempenho das vendas relacionadas a um mês anterior, um dado comparativo. Aqui, por exemplo, eu tenho as vendas correspondentes ao mês de janeiro, 25 mil, correspondente a fevereiro, 28 mil. Então, eu vendi 25 mil em janeiro e agora em fevereiro eu vendi os 28 mil reais. Vou fazer um cálculo simples, apenas uma subtração desses dois valores, tá ok? Vou subtrair o menor do maior, vocês vão entender exatamente o porquê. E logo na sequência eu vou obter o resultado do crescimento ou da evolução dessas vendas em porcentagem. Para a realização da porcentagem, o procedimento é extremamente simples. Vamos lá de uma forma bastante prática para que vocês possam entender. Eu vou simplesmente fazer a divisão do resultado, que nada mais é do que a subtração do 28 mil por 25 mil. Eu tenho o resultado de 3 mil e vou dividir pelo 25 mil, ou seja, divido o resultado pelo valor inicial e multiplico por 100. Isso significa, na realidade, que o mês de fevereiro vendeu 12% a mais em comparação ao mês de janeiro. Se eu alterar, por exemplo, as informações correspondentes ao mês de fevereiro, vamos colocar aqui e presumir que foram 30 mil reais. Ele automaticamente vai alterar os valores e vai me dar as informações correspondentes ao desempenho. Vou dar um Ctrl Z, tá ok? Então a primeira providência é montar essa planilha, essa matriz aqui, extremamente simples. Claro que você pode colocar e extrair essas informações de uma planilha em anexo. É evidente que sim. Aqui eu coloquei de uma forma bem simplificada para que vocês possam entender. Na sequência, vamos explicar o que significa esses valores. Essa porcentagem nada mais é do que o valor extraído desse meu cálculo. Simplesmente coloquei o sinal de igualdade, vamos lá fazer de novo. Coloco o sinal de igualdade e clico em 12%. Na sequência do Enter, eu tenho os 12%. A fatia da seta, esse valor, a princípio, você pode colocar ele como valor aleatório, tá ok? Ele nada mais é do que a representação da espessura dessa minha seta. E na fatia oculta, eu vou realizar uma conta. Como que vai ser? Olha, sinal de igualdade, 200%, menos a soma dos 12%, mais os 3%. Agora, por que 200%? A explicação é simples. Aqui eu tenho um gráfico de rosca, tá ok? E essa parte do meu superior do meu gráfico, ele representa o 100%. Vocês vão perceber que depois na sequência, quando a gente estiver montando o gráfico, eu vou ter esse gráfico de rosca completo. Ou seja, aqui representa 100% e aqui 100%. O total é os 200%. Menos a soma do A2 pelo B2 e eu vou ter esse resultado de 185%. Tá? A meta alcançada que eu cheguei a esse resultado através de uma função condicional, mas depois a gente vai ver e entender exatamente como que é. Mas a princípio o mais importante é a gente entender esses valores de referência. Vocês podem perceber que eu criei uma escala de 10 em 10. Bom, vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada 10% representa uma fatia. Agora, se o teu gráfico de rosca tiver uma escala de 25, é evidente que você vai ter 4 fatias. 25, 25, 25, 25. Então aqui você vai determinar os valores de referência, na realidade você vai determinar qual que é o mais adequado ao teu negócio. O importante é que a soma tem que corresponder a 100%. Então, eu criei uma escala de 10 em 10 e a soma totaliza 100%. Tá ok? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse gráfico para a gente começar a construir ele do zero. A primeira providência é inserir um gráfico de rosca. Então eu vou lá, inserir gráfico de rosca. Tá ok? Deixa eu tirar os
os valores ali. Vamos inserir um gráfico de rosca sem absolutamente nenhum dado a princípio. Pronto, tá aqui, ó. Vocês perceberam que eu não tenho absolutamente nenhum gráfico aqui. Eu inseri um gráfico de rosca e é evidente que ele não apresenta, não tem uma representação gráfica pelo fato de não ter absolutamente nenhum dado selecionado. Mas o que eu vou fazer na sequência? Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em selecionar dados. Tá? Eu vou abrir uma caixa de diálogo, selecionar fonte de dados. Eu não tenho absolutamente nenhuma entrada na legenda e também não tenho nenhum rótulo do eixo horizontal. Eu não tenho nem as séries nem as categorias, então eu vou precisar adicionar. E nesse primeiro momento eu vou dar um nome de série de divisões, que vão ser as divisões do meu gráfico. Os valores de série, eu vou apagar esse valor e eu vou selecionar a escala que eu determinei, do 10 até o 100, tá ok? Dou um OK e dou um OK novamente. Tranquilo? Agora na sequência nós vamos selecionar o gráfico e para fazer algumas alterações de seleção eu vou precisar do seguinte. Clica com o botão direito em cima do gráfico e você vai selecionar, vai formatar série de dados. Ele vai abrir uma caixa de diálogo aqui, logo do lado. E a primeira providência é a alteração da primeira fatia. Eu vou substituir esse valor de 0 para 270. Vocês podem perceber que quando eu faço essa alteração, eu já tenho o posicionamento adequado no meu gráfico. A explosão da rosca, isso daqui vai alterar alguma das características relacionadas à aparência da tua rosca, tá ok? Tanto quanto o tamanho do orifício. Eu vou ampliar um pouco mais o tamanho do orifício, vou deixar 65%. Então, recapitulando, eu defini o ângulo da primeira fatia para 270 graus, fiz algumas alterações em relação à estética do meu gráfico, como por exemplo a explosão de rosca e o tamanho do orifício da rosca. Próxima providência, eu peço para que você clique na parte inferior desse gráfico, mantenha ela selecionada e formatar linha de preenchimento. Eu vou determinar sem preenchimento e sem linha. Ok? Tudo bem até aí? Olha, posso tirar esses valores aqui e vou eliminar esse rótulo também, tá ok? Pronto. Agora vamos lá para a atribuição de cores do nosso gráfico. Eu vou clicar nessa primeira fatia, dou um clique, todo o gráfico é selecionado. Na sequência, clico de novo, eu tenho apenas essa fatia selecionada. Eu vou alterar algumas características relacionadas à cor, porque eu vou criar uma escala de cores aqui. De que forma que eu posso fazer isso? Você pode simplesmente vir aqui no preenchimento sólido e escolher uma cor que seja mais conveniente à situação. Eu vou fazer o seguinte, para criar essa escala, eu vou adotar um procedimento mais prático. Vou clicar aqui em mais cores. Modelo de cores, não vou usar o RGB, vou usar o HSL. E vou fazer algumas determinações ou alterações, desculpem, em relação a matiz, vou colocar um valor 0. Em relação à saturação, eu vou colocar um valor de 250, vai permanecer o valor que já estava. E na luminosidade, eu vou deixar como 100. Você pode perceber que a cor é vermelho, vou dar um OK. Na segunda fatia, vou adotar o mesmo procedimento. Vou lá em mais cores, vou alterar o modelo de cores para HSL, né, e vou fazer as alterações. A matiz 0, a saturação, a matiz agora eu vou alterar o valor, vou colocar 10, tá? Porque eu quero um vermelho um pouco mais claro. A saturação eu vou manter 250 e a luminosidade eu vou manter o valor de 100. Então eu tenho um vermelho um pouco mais claro. Então vamos lá. Dando sequência, HSL, matiz, vou colocar um valor 20, saturação, vou manter o valor de 250 e na luminosidade vou colocar o valor de 100. Vou dar um OK e assim sucessivamente. Então vamos lá, um pouco mais rápido aqui, HLSL, valor de 30, 250, luminosidade 100. OK,
mais cores, HSL, matiz 40, saturação 250, luminosidade 100. Você pode perceber que eu estou mudando apenas a matiz, tá? Para criar essa escala. Então vamos para mais cores, HSL, matiz. Eu vou colocar o valor de 50, saturação 250 e luminosidade 100. Ok, e aí consequentemente altero também o valor das demais fatias. 60, 250 e 100. Ok, e vamos lá para a nossa escala. Gente, isso daqui na realidade não é obrigatório, tá ok? Você faz a determinação dos valores da forma que você achar mais conveniente. Aqui eu estou trabalhando com uma escala de cores para poder ter uma representação de cores que demonstre, obviamente, com base no desempenho, a melhoria do processo em relação às vendas que nós combinamos inicialmente. Luminosidade, vamos deixar o valor de 100, ok. E a penúltima, mais cores, HRSL, matiz, eu vou colocar um valor de 80, saturação 250 e luminosidade 100. Ok, e esse daqui é o último. Vamos lá, HSL, eu vou colocar 100% aqui no meu verde, 250 na minha saturação e na luminosidade eu vou manter o valor de 100. Dou um ok, pronto, eu tenho a minha escala de cores, tá ok? Agora nós vamos criar o ponteiro do nosso gráfico. Para isso, nós vamos precisar fazer o seguinte, nós vamos ter que clicar no nosso gráfico, tá ok? Com o botão direito, você clica em selecionar dados e nós vamos ter que criar mais uma entrada de legenda. Então vou posicionar meu cursor em adicionar e vou atribuir o nome da série para ponteiros. Os valores de série, eu vou apagar esse valor de referência e vou selecionar as características que foram definidas no início, que são os 12%, a espessura do ponteiro e aquele cálculo que nós fizemos em relação à fatia oculta. Vou dar um ok e vou, olha, aqui então tenham cuidado, para facilitar a construção do nosso ponteiro, eu vou ordenar ele da seguinte forma, ponteiros e divisões, tá ok? Vou dar um ok, tenho lá meu gráfico com o ponteiro criado. Agora nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que formatar o ponteiro. Como que nós vamos formatar o ponteiro? Eu vou clicar com o botão na parte interna do gráfico, esse que acabou de ser criado. Com o botão direito, eu vou alterar o tipo de gráfico de série. E as providências são as seguintes. No nome da série, ponteiros, eu vou alterar o tipo de gráfico para pizza e vou determinar ele como um eixo secundário. Vou dar um ok. Calma. Parece que deu algum problema, mas na realidade a gente vai precisar fazer mais algumas alterações para que a gente tenha o nosso gráfico velossímetro. Quais são elas? De novo, selecione o gráfico, botão direito e você vai simplesmente fazer o seguinte. Você vai clicar em formatar série de dados. Eu vou atribuir a essa fatia sem preenchimento, a essa fatia também sem preenchimento e vou fazer uma pequena alteração na série. Lembra do ângulo da fatia? Eu vou ter que fazer a alteração para 270 graus. Quando eu faço essa alteração, eu automaticamente já tenho meu ponteiro. Tudo bem? Eu vou fechar e vamos lá fazer um teste. Bom, aqui eu tinha as vendas correspondentes ao mês de janeiro, 25 mil, e aqui eu tenho 28 mil. Se eu alterar para 30 mil reais, claro, pelo fato desse gráfico estar vinculado, esse ponteiro vai ter que ser alterado. Se eu alterar para 50 mil reais, você pode perceber que o gráfico vai dar 100%.
Vamos lá para 75 mil reais. Opa, desculpa, vamos para 60 mil reais. Fazer um teste. 60 mil reais deu um aumento de 140%. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui 40 mil reais. Último teste. Você pode perceber que na realidade o meu ponteiro ele sempre vai acompanhar os valores correspondentes. 40 mil reais, com o cálculo que nós realizamos, ele atingiu 60% de vendas em relação ao mês de janeiro. Bom, então vamos fazer o seguinte, vou fazer algumas outras alterações. Aqui, por exemplo, nesse meu ponteiro, eu vou formatar o ponto de dado aqui, tá ok? Eu vou determinar uma cor, preenchimento sólido, e vou dar uma cor preta para ele. Vou deixar ele um pouco mais evidente. Vou fechar e pronto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos terminar e vamos completar esses valores de referência. Primeiro, é necessário que você tenha uma determinação, uma pré-determinação de uma meta. Presumindo que a nossa meta, em comparação ao mês de janeiro, tenha sido determinado, tenha sido estudado entre a equipe, que as estratégias foram definidas para que alcançasse 10% de vendas a mais. Então, aqui eu vou simplesmente clicar uma fórmula, uma função condicional, AC, e como que ela vai ficar. Então, vamos lá. C, A2, que nesse caso agora corresponde a 60%, nós fizemos a alteração lá embaixo. For menor ou igual a 10%, meta não alcançada. E C, A2, for maior ou igual a 10%, meta alcançada. Então, eu tenho aqui, nessa situação, 60% meta alcançada. Mas vamos lá fazer um exercício aqui. Ó. Vamos presumir que foi 26 mil de vendas em relação ao mês de fevereiro. Ele dá uma meta, opa, desculpa, coloquei um zero a mais, tudo bem, vamos lá, 26 mil, não alcançada, né? Por quê? 4%. Se eu colocar 29 mil, 16%, meta alcançada. E assim consecutivamente. Basta você fazer as alterações, com base, obviamente, na função condicional, você tem a determinação da meta, se foi ou não alcançada. Mas vamos melhorar um pouco mais a visualização desse gráfico para a gente colocar alguns rótulos que vão facilitar ainda mais a interpretação. Eu vou clicar no botão inserir, vou vir em ilustrações, eu vou escolher uma forma aqui. Ó. Vamos lá, escolher o retângulo. Tá, então eu vou criar esse meu retângulo aqui, né, na base do meu ponteiro, e vou simplesmente fazer o seguinte. Vou colocar o sinal de igualdade. Eu vou clicar em 16%. Tá lá, 16%. Recapitulando. Criei meu retângulo, selecionei meu retângulo, sinal de igualdade e vou vincular esse valor ao meu ponteiro. Pronto. Vou melhorar um pouco mais a aparência dele. Vou colocar ele aqui centralizado, tá? Vamos deixar ele bonitinho aqui, ó. Deixar ele centralizado. Vamos deixar ele com uma cor branca, com efeito negrito. Pronto, maravilha. 16%. Vamos fazer um teste? Então eu vou alterar esse valor para 30 mil. Olha o que acontece. Eu tenho como resultado 20% de vendas a mais. Claro que a meta foi alcançada e eu tenho o valor correspondente e é apresentado aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais uma ilustração, vou criar mais uma forma, mais um retângulo e vou criar esse retângulo aqui embaixo. Vou posicionar melhor esse meu retângulo e da mesma maneira eu vou colocar o sinal de igualdade na barra da minha fórmula e vou clicar na célula E, no meu caso, 2, para que ele possa vincular essa informação, meta alcançada. Vamos dar uma melhorada na aparência? Vou colocar centralizado, branco, uma cor em negrito. Vamos fazer um teste. 25 mil. Então, eu vou colocar 26 mil. Opa, de novo eu coloquei 260 mil. Coloquei um zero a mais. Desculpem. 26 mil. Olhando o meu gráfico, ele corresponde a 4% a mais do que foi determinado. Lembrando que a nossa meta, para que ela fosse alcançada, ela teria que corresponder a 10% a mais de vendas em comparação ao mês anterior. Então, em janeiro eu vendi 25 mil, fevereiro 26 mil, claro,
4%, que foi o resultado. Meta não alcançada, meta não alcançada. Para mais um teste, vamos lá, colocar 35 mil. 40%, meta alcançada. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o gráfico de velocímetro. Ele foi feito de uma maneira simples, né, para que você possa criá-lo. Isso daqui é claro que ficaria muito mais bem apresentado se você colocasse no dashboard. Aqui a gente simplesmente colocou as informações, não se preocupou muito com a aparência estética, porque na realidade o objetivo era mostrar como cria esse gráfico de velocímetro. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês.